Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Muitos estão ali olhando, né, para os gráficos, principalmente do Bitcoin, que enquanto ele continua a cair, levam as altcoins para baixo. Mas, pessoal, o XRP pode ter acabado de imprimir exatamente o mesmo gráfico ali padrão de cunha descendente de 2024, antes daquela explosão de 600%, saindo ali de menos de 50 centavos de dólar para mais de 3,66. XRP que está em torno de 1,12, né, entre ontem e hoje, e está nessa cunha descendente semelhante à de 2024, que podemos ver sim aí uma grande alta novamente, levando 600%, que levaria acima ali de $6. O youtuber ali de criptomoedas, o Black, se destacou esse padrão no gráfico de XRP, que segundo ele se assemelha muito a movimentos explosivos anteriores. Ele fez ali uma mensagem ali dentro do X, né, antigo Twitter, e o Blixi argumentou que o XRP formou um padrão de cunha descendente semelhante ao observado lá no final de 2024, onde aconteceu também, né, naquela ocasião, as eleições dos Estados Unidos. E essa configuração ali precedeu uma alta de aproximadamente 600%. Ele compartilhou ali um gráfico, né, lado a lado, né, onde ele trouxe essas semelhanças, né, incluindo uma tendência de baixa prolongada, como está acontecendo agora, né, caindo lá dos seus padrões de 3,66, múltiplas máximas mais baixas e uma ruptura de cunha. De novembro de 2024 até janeiro, o XRP então deu essa alta explosiva de 50 cents, né? E até então estava em 49 centavos e foi para 3,30. E depois, né, passou mais alguns meses aonde bateu seu topo em 3,66, marcando então uma valorização de quase 7 vezes em apenas 2 meses. É o que eu falei, hoje em torno de 1,12, né? Vamos colocar 1,10 ali. Se ele fizer ali 600% ou até mesmo 7 vezes, levaria acima de $7. Esse padrão gráfico, né, que está se assemelhando muito. E ele coloca aqui, ó, ninguém está falando sobre isso, e escreveu o Black Sea no X. E ele argumentou que a configuração atual espelha de perto esse padrão que precedeu a alta explosiva do XRP no passado. Então, pessoal, essa análise que ele trouxe, né, ele identificou esse padrão de cunha descendente semelhante lá de 2024, que pode acontecer novamente com 600% de alta, saindo em torno ali de 50 centavos naquela ocasião para 3,30 e agora levaria então para quase 6, $7, né? Agora, nesse momento, para vocês terem uma ideia, o preço atual do XRP caiu cerca de 70% em relação àquele pico em junho, né, de 2025, onde bateu 3,66, agora está perto de 1,10, né? E os analistas estão divididos, né? Alguns veem o padrão se repetindo, outros, né, afirmam que as condições de mercado são diferentes desta vez, né? O gráfico ali de Black se sugere que o XRP pode estar seguindo um caminho semelhante a esse ciclo anterior. A configuração inclui várias fases de consolidação antes de um movimento ascendente, né? Aqui coloca, pessoal, no caso, né, atual, o XRP caiu cerca de 70% em relação ao seu pico, né, de 3,65 há alguns meses, né, nos últimos 10 meses para ser exato. A moeda está sendo negociada agora em torno de 1,10, 1,12, né, em uma queda que está acontecendo nessa cunha descendentes, né, com o risco ainda de ter mais umas quedas, né? O padrão formado ao longo desse período de quase um ano está sendo interpretado pelo Black Sea como uma estrutura historicamente otimista. No entanto, o analista reconheceu que a história nem sempre se repete. Ele vem observando que a estrutura de mercado semelhantes podem, por vezes, levar a resultados semelhantes, mas não são garantidos.
isso aí todo mundo sabe. Ele também argumentou que os investidores que entram cedo e gerenciam os seus riscos, né, de forma eficaz, geralmente estão em melhor posição para se beneficiar em caso o padrão se confirme conforme esperado. Muitos, né, padrões de gráficos já aconteceu ali, já teve, né, esses padrão ali confirmados historicamente, tá? E ele coloca aqui, pessoal, essas duas imagens aqui, ó, padrão, então, que aconteceu aquela mega alta, saindo de menos 50 centavos para bater aqueles 3,66, ó, uma cunha descendente, aonde a probabilidade é uma ruptura para cima, né? E foi o que aconteceu lá em novembro de 2024. E aqui, pessoal, também está acontecendo essa cunha descendente, ó, toques em cima, toques embaixo. Agora está dando esse toque embaixo e podemos ver, né, ele vira aqui, bater novamente em cima e ter essa grande alta para cima, né, rompendo então essa cunha descendente de baixo. Vou mostrar o Twitter ali que ele colocou. A comparação, né, otimista surge em um momento em que o XRP enfrenta essa fraqueza significativa no curto prazo junto com o mercado de criptomoeda que está ali, né, em medo extremo. De acordo com os dados da CoinMarketCap, XRP caiu 6,9% nas últimas 24 horas, sendo negociados a 1,11. E essa queda levou a cripto abaixo de importantes zonas de suporte, que era aquela zona de suporte em 1,31, que havia definido amplamente a faixa de negociação do XRP desde fevereiro, né? A queda ocorreu em meio a uma liquidação generalizada em todo o mercado de cripto. Até mesmo o BTC caiu em torno de 16% para perto dos 62 mil dólares. Daí vem a visão também da comunidade, né? Alguns veem essa queda como atual, né? Como uma oportunidade de compra. Outros discordam da visão de Black Seed que pode ocorrer uma nova alta de 600%. Outros colocam, né? Condições de 9 anos atrás, aonde aconteceu mesmas coisas em padrões históricos ali que pode então influenciar a mesma, né, o mesmo padrão para ter essa alta, né? Em 2024, né, o XRP subiu ali então para bater esses 3,66. E na época, né, o ex-presidente da SEC, o Garen Gessler, também anunciou a sua renúncia, né? E o presidente Pro, né, criptomoedas Donald Trump acabou de ser eleito, né? Teve aquelas eleições. Esse cenário era amplamente otimista para as criptos e ativos, com o XRP se beneficiando muito daquele cenário, né? E o mercado está predominantemente pessimista, né? Todo mundo vê que ele está ali, né, com medo extremo, né? No início de fevereiro, ele chegou a cair para 5 antes de recuperar ligeiramente para o medo retorno, né, já que o BTC permaneceu significativamente abaixo de suas máximas recentes. E aqui está a publicação, né, do Black Sea, onde coloca aqui, ó, ninguém está falando sobre isso. XRP, né, acabou de imprimir exatos mesmo padrão de cunha descendente que teve em 2024, bem antes de uma explosão de 600%. E essa história não se repete, mas rima, né, alto. Os que posicionam cedo gerenciam os riscos, bem não serão os que perguntarão por que eu não fiz isso. Eles serão os que viram. E aqui eles colocam então, né, os dois gráficos aqui com essa cunha descendente de baixo, vários toques embaixo e em cima, e aqui, né, na lateral, ele fazendo o mesmo desenho que pode ocorrer, né? Que está se configurando o mesmo desenho, na verdade, nesse padrão de cunha descendente agora deste ano de 2026 e podemos ver sim, né, um rompimento que é a probabilidade mais certa aí para o mercado, né? Quando tem uma cunha descendente de baixa, a probabilidade é ter uma explosão para cima, mas, né, será que vai vir quase 600% ali do ano de 2024? Só o tempo dirá. Coloque ali nos comentários o que vocês acham, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.